para a palavra, sim ou não? Sim. Vamos lá, Marcos capítulo 2. Esse texto me encantou justamente por essa realidade do pequeno grupo. Então, já que nós estamos falando sobre isso, nós vamos estudar Marcos capítulo 2, versículos de 1 até 12. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente fazer a leitura? Assim você fica mais desperto. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Vou repetir. Alguns. Quantos? Quantos? Alguns. Foram ter com ele, conduzindo quem? Um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, então descobriram o eirado, quer dizer, o teto, no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que ele jazia, o doente. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por quê? Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a ele mesmo: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se diante dos olhos de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diga glória a Deus. Amém. Pode assentar-se. Quero chamar a sua atenção para a operação 4 por 1. Aqui nós temos uma aula de evangelização. A operação 4 por 1, evangelizando a partir das necessidades das pessoas. Nós às vezes queremos evangelizar, mas queremos evangelizar do nosso jeito, do nosso método. Então nós vamos para a cabeça das pessoas, para o cognitivo, não é? Para a mente, começamos a falar da importância de Deus, da criação de tudo, e como nós precisamos de Jesus. Isso é importante? É. Deve ser feito? Deve. Só que nós observamos na vida de Jesus que a evangelização que ele faz sempre tem a ver com a necessidade da pessoa. Por exemplo, em João capítulo 4, havia lá um lugar dos samaritanos, e diz a Bíblia: era-lhe necessário sair de Jerusalém e ir para a Galileia, passando por Samaria. Do ponto de vista geográfico, isso nem acontecia, porque os judeus evitavam passar por Samaria. Eles atravessavam o rio para tomarem distância, devido ao preconceito, e depois voltavam. Mas o texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Qual era a necessidade? A mulher samaritana, aquela que foi tirar água no poço. E Jesus se aproximou dela e falou assim: você me dá um copo d'água? E ela disse: mas como que o senhor está me pedindo um copo d'água? Primeiro que homem não fala com mulher, nem marido e mulher se falam na rua. O senhor está trocando palavras comigo? Outra coisa, o senhor é judeu, sou samaritana, como é que o senhor fala comigo? Jesus disse: aí é que está. É que na verdade eu estou pedindo quando eu quero oferecer para você. Eu te peço água que mata a sede temporária, mas eu quero oferecer para você água viva, que jorra do seu interior para a vida eterna. É isso. Jesus fazia isso. Jesus evangelizava a partir da necessidade da pessoa. A mulher não estava no poço, não precisava de água. Pois bem, ele é a água da vida. Nesse texto nós vemos uma coisa semelhante. Interessante é que não começa com Jesus a história, mas começa com alguns. Esses alguns podem ser vocês,
Podemos nós estar nesses alguns. A operação 4 por 1, que eu chamo aqui, é porque você percebeu no texto que alguns homens levaram a Jesus um paralítico carregado por 4 pessoas. Imagine uma maca. Qual é o jeito mais seguro de você carregar um sujeito paralítico numa maca? É pegar em 2 pessoas lá e 2 pessoas aqui. O peso vai ser dividido, vai haver maior estabilidade, vai ser mais tranquilo. Você concorda com isso, sim ou não? Carregar um paralítico sozinho é mais difícil? Carregar em 2 ajuda, mas em 4 não é melhor? Nós vimos aqui então que alguns homens, sabendo que Jesus estava ali, e que todos estavam apertados para ouvirem Jesus, tanto que nem havia lugar na porta, eles conheciam a Jesus, e eles conheciam o paralítico, e eles sabiam que o encontro do paralítico com Jesus era tudo o que aquele homem precisava. Então, a partir da necessidade dele, aqueles alguns carregaram aquele homem 4, segurando bem firmes na maca, e o conduziram a Jesus. E o final da história, você viu, aquele homem foi perdoado dos seus pecados e foi curado, graças a Deus. Daqui eu extraí princípios para a gente evangelizar em equipe. Por isso eu chamei a operação 4 por 1, um paralítico, 4 pessoas segurando bem pertinho. Onde? No meio de alguns. Imagina aí, você tem uma célula, um pequeno grupo, onde, se a gente conhece a necessidade de uma pessoa, a gente pode acolher aquela pessoa nesse pequeno grupo e deixar que 4 mais diretamente segurem a maca. O texto está dizendo a respeito de um homem paralítico, paralisia física, mas nós podemos entender que há pessoas paralisadas não só por uma questão física, fisiológica. É verdade ou não é? Semana passada nós estávamos já em férias, mas fomos atender uma família, por causa dos relacionamentos, no pequeno grupo, que tinha um rapaz fazendo engenharia, né? Um rapaz alegre à escola, serviu em casa, alguém que apoiava todo mundo, fazendo curso de engenharia, mas reclamou puxa, está tão difícil, não estou indo bem. E a mãe disse assim para ele: filho, pelo menos termina o semestre, não para não, termina só, não é para você não parar no meio. E aquele jovem não entendeu nada diferente, continuou convivendo bem com a família, e num dia à noite falou assim: vamos assistir um filme? E todos foram assistir o filme em casa, na sala. A mãe se cansou, falou: filhos, eu vou dormir. O pai olhou, era meia-noite, falou: filho, eu levanto às 5 da manhã, então você me perdoa, eu vou dormir, se quiser, continua o filme. Isso era meia-noite. Meia-noite e 5 ele entrou na internet, e no Google aparece uma pesquisa dele: como morrer por asfixia com gás. Meia-noite e 5. 1h da manhã, no Google, localizou-se o acesso a um site. Que site era esse? Um show aqui em São Paulo, né? Um show sertanejo universitário. Aquele jovem havia ganho o seu carro recentemente, muito amigo das primas deles, família bem jóia, bem próxima, e ele estava dizendo: olha, vamos para o show? Então, meia-noite e 5, fez uma pesquisa como morrer por asfixia. 1 da manhã comprou 3 ingressos para vir à festa. 2 da manhã ele estava morto por asfixia na cozinha. Foi para a cozinha, pegou uma bolsa escolar, tirou o tubo do gás, enfiou a bolsa na cabeça e ficou. E ali ele teve a primeira convulsão, ali ficou. Como fica uma família depois de um fato desse? Normal? Paralisada. Então, uma paralisia acontece na nossa vida por N razões. Alguém que rompeu um relacionamento, alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu o emprego. Vocês sabem como que hoje é a recolocação no mercado de trabalho. Quantas pessoas ficam paralisadas porque, gente, eu sempre fui bem, eu sempre acreditei em mim. Eu me lembro, quando eu morava aqui em São Paulo, uma vez que eu fiquei desempregado, estava difícil o acesso. Eu comecei a ficar: poxa, então eu nunca consegui. Tudo o que eu fiz até agora é porque alguém me ajudou. Eu não tenho capacidade pessoal. A gente fica paralisado diante de algumas cenas. A vida proporciona para nós várias coisas, e do nosso lado, o vizinho, ou o parente, ou na mesa ao lado no trabalho, ou na faculdade, pode ter certeza, tem alguém paralítico. Sempre tem um paralítico perto de nós. O que nós precisamos fazer? Operação 4 por 1. Eu e mais 3 pessoas, formando um time,
para alcançar aquela vida para o Senhor Jesus. Essa é a proposta, é evangelizar a partir da necessidade da pessoa, seja ela qual for. A crise de uma pessoa é a grande oportunidade que Deus dá a ela de ter um encontro pessoal com o Senhor. Mas Ele vai usar quem? A mim, a você, a mim e a você juntos, numa equipe. Operação 4x1. 4 pessoas cuidando de uma, a partir da necessidade dela, para conduzi-la a Jesus. Pois bem, esse é o cenário que nós vimos aqui. Então o texto nos fala de quê? Da operação 4x1. Não ouvi você, a operação 4x1, que é a evangelização a partir da necessidade, evangelizando os paralíticos. Quais os princípios que eu enxergo aqui? Primeiro, compaixão. Segundo, mobilização. Terceiro, ação transformadora. Quarto, superação. E quinto, convicção. Compaixão, mobilização, ação transformadora, superação e convicção. Vamos falar sobre essas coisas? Primeiro, compaixão. Tudo começa sem o texto dizer, mas óbvio, na compaixão do coração de uma pessoa que se lembrou, olha, Jesus está ali, todo mundo está atrás de Jesus. Se você ler o contexto anterior, Jesus havia chegado a Cafarnaum, na sinagoga havia curado, as pessoas souberam que ele estava ali e foram procurá-lo na casa da mãe de Pedro e da sogra de Pedro. Ele a curou também. Muitos foram levados ao Senhor e o Senhor curou a muitos. Então as notícias ali falavam disso, de um Senhor que curava, que transformava, que ministrava a palavra de Deus com autoridade. Por isso, alguém viu, um amigo, um parente, o texto não diz, mas alguém viu aquele homem paralítico e viu quem cura todo tipo de paralisia. É a compaixão. Pensar, precisa fazer alguma coisa com esse sujeito. Não adianta só eu ter dó dele, eu ter pena, misericórdia. Eu posso até assisti-lo, ajudá-lo, mas olha, ele precisa de cura, e eu conheço quem cura, que é Jesus. Então vemos aí uma compaixão qualificada. Por quê? Conhece quem resolve e conhece o necessitado. É isso que Deus quer que nós aprendamos como princípio, a ser perceptivos, antena ligada. Muitas vezes alguém lá no trabalho fala comigo ou com você assim, puxa, essa vida é um inferno, né? E a gente fala, é assim mesmo, perdemos a oportunidade da compaixão. A gente tem que estar antenado para quando alguém fala assim, a vida é um inferno, a gente fala assim, puxa vida, a maior parte das pessoas vive assim, né? Ainda bem que eu já saí desse inferno, glórias a Deus. Pronto, como é que é? Eu já vivi no inferno e agora vivo no céu. A minha casa até é um pedacinho do céu. Gente, é aí que entra a compaixão. Você vê a pessoa paralisada, necessitada e vê quem pode solucionar permanentemente o problema daquela pessoa. Compaixão. Como que a gente consegue isso? Na oração, no jejum, na busca de Deus. Porque isso é a natureza de Deus. Nós não temos isso naturalmente. Nós cuidamos da nossa vida, nós estamos ocupados com as nossas coisas. Então é mais fácil fazer de conta que a gente não está ali, porque vai dar trabalho. Então a gente precisa pedir, Senhor, dá-nos essa compaixão. Por isso eu chorei ali. Eu chorei quando nós cantávamos, porque Deus teve compaixão de mim. Eu estou aqui por compaixão de Deus. Então a primeiro princípio, o primeiro valor que eu e você devemos buscar para viver essa experiência da evangelização 4x1, a partir da necessidade de alguém, é ter compaixão. Quando Jesus olhava as multidões, a Bíblia sempre relata com as mesmas palavras, e ele se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão, compaixão profunda. Razão, porque sabiam que eram como ovelhas sem pastor. Do seu lado, querido, querida, tem alguém paralisado, basta você prestar atenção. É gente que precisa de pastor, e você conhece o sumo pastor. Peça a Deus, Senhor, me dá compaixão, me dá esse amor do Senhor para comigo, para que eu também distribua esse amor, esse carinho, essa atenção importante por alguém.
Primeiro valor, primeiro princípio para evangelizarmos 4 por 1, compaixão. E começa a prestar atenção. Quem de vocês agora já foi lembrado na sua mente de alguém que está paralisado, ou na escola, ou no trabalho, ou na vizinhança? Quem lembra, quem conhece alguém paralisado, levanta a mão. Pronto. É verdade, não é, irmãos? Então agora eu falo, Senhor, me dá compaixão. Eu tenho orado por compaixão. Eu tenho jejuado por compaixão. Algumas pessoas, eu nem vou mencionar por uma questão de ética, Deus tem me despertado para me apaixonar por elas. Eu tenho chegado e abraçado e dito assim: olha, você sabe que Deus colocou no meu coração para amar você? O meu papai falou para eu cuidar de você, que você é muito importante, então eu vou cuidar de você. E a pessoa falou assim: mas como assim? Como assim? Eu falei: o meu papai falou para mim que é para eu cuidar de você, que você é muito importante, e falou para eu cuidar muito de você. A pessoa fica assim: mas como assim? Como assim? O que eu fiz para merecer isso? Um cara falou assim: o senhor veio de outro planeta? O senhor veio de outro planeta? Compaixão. Tinha um sujeito que eu queria alcançar, eu queria me aproximar dele, eu queria achar um jeito. Pela misericórdia de Deus, fui buscando estratégias até chegar no coração dele. E se você não contar para ninguém, se você contar na gravação, eu vou dizer: eu precisava alcançar o coração daquele homem de algum jeito. Sabe o que eu fiz? Fui limpar o banheiro dele. Nós jogávamos futebol de salão há 11 anos numa quadra, pastores. E, claro, uma quadra praticamente, né, movimentada por homens, e os homens são bem asseados em banheiro público. Então eu notei que o banheiro daquele meu amigo precisava. Então falei: Senhor, mas se eu começar a limpar o banheiro dele aqui, ele pode ficar ofendido comigo. O que você está pensando? Falei: Deus, então, Deus me ajuda, vai trabalhando no coração dele, eu vou limpar o banheiro desse homem. E aí eu ia jogar futebol. Na minha mochila levava material de limpeza. A hora que todo mundo estava saindo, eu lá e orava: Senhor, essa sujeira está saindo e do coração dele também vai sair, em nome de Jesus. E eu falei assim: Senhor, quando isso aqui ficar limpinho, vai ser como o coração dele. Vai trabalhando, vai trabalhando. E não contei para ele. Você acha que eu ia contar? E eu escondi as coisas e ia embora. E aquilo demorou mesmo, porque estava bem sujo. Acho que ele nem percebeu nada durante muito tempo. E eu fui. Aí um dia eu falei assim: ó, agora eu vou deixar o material aqui, só por curiosidade. Fiquei orando: Senhor, não deixe ele se ofender. E aí deixei lá e não falei nada. Outro dia eu cheguei, não estava lá. Ele tinha guardado, né? Imagina o que passou na cabeça dele: mas que material que é esse? Quem deixou isso? Será que é minha mulher? Não tem ninguém que me ajuda? Aí eu dei uma olhadinha, vi onde ele guardava o material de limpeza, fui lá, peguei de novo e ó, limpei de novo, deixei no mesmo lugar, deixei para ele ver que eu estava limpando. E orando: Senhor, não deixe ele ficar ofendido, porque podia ser, né? O que você está pensando? E aí eu abraçava ele e falava assim: fulano, meu papai mandou amar você, falou que você é tão importante, mas tão importante, que eu preciso cuidar de você, rapaz. E ele: seu Gilson, e foi tão gostoso. Conclusão: chegou um tempo que eu contei e ele falou: não é possível. E a mulher dele falou assim: obrigado, seu Gilson, estava precisando de limpeza lá mesmo. A mulher dela falou: muito obrigado, que o senhor ajudou ele a fazer a limpeza. Eu falei assim: como ela levou na esportiva, nós estávamos comendo uma pizza, Basti, eu e a família, né, com o casal. Como ela falou: seu Gilson, foi muito bom o que o senhor fez, ajudou ele a limpar. Eu falei assim: opa, e vou chegar na sua casa. Falei para ela: e vou chegar na sua casa. E graças a Deus nem precisamos ir ao banheiro, mas semanalmente, quartas-feiras, 2h30 da tarde, estou lá na casa deles, ministrando a palavra de Deus. Aleluias! Está difícil de entender o evangelho como o evangelho é. Não interessa. Deus me deu paixão por aquele homem, estou apaixonado por ele, pela esposa, pelo filho que está envolvido em situações difíceis, precisa de ajuda. Então eu pedi: Senhor, gera no meu coração essa compaixão. E a Vassi está me ajudando, já somos 2, né? Levamos para a célula, mas ele trabalha à noite e não pôde ficar na célula. Mas nós estamos cuidando dele, vamos à casa dele. É o nosso GE, nosso grupo de evangelismo. Mas depois da compaixão vem a mobilização. Por quê? É difícil entender que 4 pessoas tenham pensado na mesma hora na necessidade e no que resolve a necessidade. Certamente alguém pensou primeiro, e aí falou assim: gente, precisamos fazer alguma coisa, vamos levá-lo para Jesus. É isso que o George Barna diz, que nós ganhamos a comunidade da visão. Nós temos a visão de alguma coisa que precisa ser feita, e nós compartilhamos isso com alguém, e alguém fala: então vamos. Então depois da compaixão, é muito difícil trabalhar sozinho. Então vamos para a mobilização.
Então no grupo pequeno isso é muito jóia. A gente pode, para fazer uma visita no hospital, ao invés de uma pessoa, vamos 4. Irmãos, fazer tudo sozinho é muito mais difícil. Você evangelizar sozinho, muito difícil. Você orar por um enfermo sozinho, é difícil. Mas quando você ganha essa visão de Deus, já tem a compaixão, você fala, fulano, você vai comigo? Alguém fala, se é para fazer companhia, obrigado querido. Se é para fazer companhia, eu vou. Então, a gente faz o que? A mobilização, a gente leva mais gente conosco. Depois de eu pregar esse sermão lá na igreja, alguém ligou para mim e falou assim, pastor, nós estamos fazendo a operação 4x1, nós fomos fazer uma visita no hospital, e como a gente queria, mas a gente ficava em dúvida, ficava meio com medo, nós juntamos e fomos em 4 fazer a operação 4x1. Eu disse, glória a Deus, é a palavra de Deus se cumprindo. Então, mobilize alguém, chame alguém. Por que Jesus não fez o ministério sozinho? Ele não é Deus? Não tem todo o poder? O Senhor Jesus não podia chegar, rasgar uma nuvem assim, pôr a cara de fora do céu, e falar assim, pessoal, é o seguinte, vocês estão tudo ferrado, vocês são pecadores e mas eu amo vocês, estou dando uma chance, quem quer vir? Essa podia ser uma evangelização muito prática para Jesus, mas não. Ele encarnou-se, tornou-se um de nós, passou a nos servir, foi amaldiçoado por nós, levou as últimas consequências do seu amor por nós. Então, Jesus fez o que ninguém podia ter feito, mas quanto a pregar o Evangelho, quanto a alcançar as nações, quanto a fazer discípulos da multidão, Ele escolheu alguns e deu a vida por eles. A Bíblia diz, João, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Deu a vida por aqueles 12, fez deles discípulos que se multiplicaram, e louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje porque Jesus foi fiel ao Pai, na missão, na obediência e no método. Ele se multiplicou através do pequeno grupo e através do discipulado. Alguém já disse, ir sozinho vai mais rápido, mas ir em grupo, em equipe, vai mais longe. Quantas vezes a gente quer fazer, não, o pessoal não quer, eu vou, a gente se cansa. Muitas vezes eu fiz isso. Eu digo que eu fui como a vela acesa nos 2 lados, iluminou bastante, mas queimou rapidinho. Burnout, né? Estresse, é isso aí. O caminho é a gente trabalhar em equipe. Então alguns para nós pode representar a nossa célula, nosso grupo pequeno, e dentre esses alguns, 4 pode pegar a maca mais pertinho. Nós estamos fazendo isso lá. Nós mapeamos a nossa célula, Vastia, eu temos uma célula em casa, e nós pegamos, olha, fulano pode cuidar de Beltrano, esse pode cuidar desse, esse pode cuidar desse, de maneira que um cuida de 2, só. Eu cuido de 2, que cuida de 2, que cuida de 2, todos são cuidados, sem um ter que fazer tudo sozinho. É maravilhoso. Essa mobilização, essa sinergia de todo mundo fazendo o trabalho junto é maravilhosa. A gente não se cansa sozinho, a gente se cansa com alguém, mas também a gente não desanima sozinho, porque quando eu me desanimo, o outro está animado. Quando eu estou para baixo, o outro está para cima, e glória a Deus, vamos juntos fazendo a obra de Deus. Amém, irmãos? Evangelização, processo 4x1, através da necessidade da pessoa. Primeiro, precisamos compaixão. Segundo, mobilização, juntar gente para fazer. Terceiro, a ação propriamente dita, a ação transformadora. Pegaram na maca, saíram de um ponto e foram até onde Jesus estava. Muitas vezes nós ficamos só no projeto. Aliás, nós somos bons em planejamento. Rapaz, a gente faz cada planejamento que na planilha, no esboço, nós vamos alcançar, vai ser maravilhoso. E o papel aceita tudo, né, gente? Lá no Mato Grosso do Sul tem um ditado que eles brincam, dizendo que algumas pessoas têm iniciativa, mas não têm acabativa. E eles brincam, não sei porquê, dizendo que é como o cavalo paraguaio, né? Que sai muito forte, mas depois não aguenta. Então, muitos de nós, a gente quer fazer, mas nós precisamos de fato disciplina para fazer. E irmãos, ninguém vai orar 2 horas por dia na primeira semana. A gente vai ter que separar 5 minutos e depois aumentar para 10. Ninguém vai alcançar multidões, mas uma pessoa, você ligando para alguém e falando assim, fulano, olha, Deus colocou no meu coração orar por você hoje, está tudo bem com você?
Você me permite fazer uma oração por você? As pessoas dizem, claro, que isso? Então você ora, Senhor, muito obrigado por essa vida linda, porque toda vida é linda, foi Deus quem fez. Por essa vida que o Senhor quer usar muito, Deus fez todas as pessoas com um propósito. Você não está iludindo ninguém, não está enganando ninguém, não é marketing. Isso é a verdade e a palavra de Deus. Deus não fez inválidos. No reino de Deus, todo mundo tem valor. Então você pode dizer essas verdades para a pessoa, elogiar, estimular, jogar para cima, porque você está fazendo o que Deus faz conosco o tempo todo. Ele diz para mim, Gilson, não tema, eu sou contigo. Amém? Então é ação, é fazer mesmo. Não desenhe, vamos aqui montar as ruas para ganhar a cidade. Então, não faça nada disso. Se proponha simplesmente a conectar-se com alguém, em comum com algumas pessoas. Quem Deus vai colocar no nosso caminho? Vamos orar. Isso é muito gostoso, quando a gente pega a comunidade da visão 4, vamos orar para Deus nos mostrar quem é que precisa dessa ajuda, quem é que nós vamos chegar pertinho em 4 para carregar mais pertinho. E Deus vai mostrar, não tenha dúvida, a parte dele ele sempre faz. Quando você está disponível, Deus faz. Deus faz, Deus é lindo. E aí então, aqueles homens pegaram. É fácil carregar um paralítico, gente? Não é. Eu estava até vendo alguns vídeos na internet desse pessoal que joga futebol e cai. A hora que põe na maca, tem as coisas mais incríveis, cara. Põe assim, os caras saem rápido, aí os caras saem só com a maca, o cara cai do lado de lá, pá. Entendeu? Eu já vi um que foi pegar assim, ao invés dele pegar de frente, pegou de trás, né? Aí a cabeça do cara ficou aqui embaixo e o cara... Pô, que ajuda é essa? Pelo amor de Deus. Então, tem coisas que aparentemente são fáceis, mas a gente se enrola para fazer. Mas quando estamos em 4, é mais fácil, a gente troca ideia e um corrige o outro, um acerta o outro. O fato é que eles pegaram e tiraram aquele homem de onde ele estava e o levaram até Jesus. Aí está a chave. Aí está a chave, tirar a pessoa de onde ela está, para levá-la a Jesus. Diga glória a Deus. É isso, irmãos, nós sabemos de Jesus, nós sabemos onde Ele está. Aliás, essa semana, 2 semanas atrás, eu escrevi um texto, e eu estava me lembrando de Pedro. Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu descobri que Pedro não estava procurando um lugar, mas uma pessoa. Ele não disse, Senhor, para onde? Ele disse, para quem? Nós temos de ir a Jesus. Então não é um lugar, é a pessoa de Jesus. Não quer dizer que você tenha que trazer a pessoa aqui à igreja, mas a igreja pode chegar na casa dela, através de vocês. Pode chegar ao escritório, pode chegar no e-mail, pode chegar na mensagem. Eu uso muitas mensagens e falo com muitas pessoas. Você precisa ver o poder das mensagens, dos torpedos, abençoando gente. É incrível. Então, primeiro, compaixão. Segundo, mobilização. Terceiro, a ação propriamente dita. É uma ação transformadora. Gente, vamos nessa? Senhor, me dá compaixão. Senhor, me dá gente para trabalhar comigo. Senhor, eu quero fazer. Vou ter que separar tempo na minha agenda, vou ter que dar do meu dinheiro, suor e lágrima, mas vai valer a pena. Esse é o maior projeto da história, irmãos. A Bíblia diz, Mateus 6,33, mas buscai antes em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente olha a nossa agenda, fala a verdade, muito pouco tempo para Deus, é ou não é? A gente precisa investir mais, e a gente fala, não, mas eu não tenho tempo. Eu estava até conversando com a nossa filha hoje, eu anoto tudo que eu faço. Eu gasto 7 minutos no dia para anotar tudo que eu faço. Se você quiser saber da minha vida, na segunda, terça, quinta, qualquer dia, ontem, hoje, ano passado, está tudo lá. Pastor, você é um neurótico, você gasta mais tempo fazendo relatório? Não, 7 minutinhos eu anoto. Não é uma coisa extensiva, é apenas uma anotação. E eu aprendi que quando a gente potencializa o tempo com a iniciativa e a acabativa, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então, se eu tenho 15 minutos, esses 15 minutos serão o suficiente para o Espírito de Deus fazer um milagre. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ao todo, possivelmente 10.000 pessoas precisando de alimento. O que eles tinham? De um jovem adolescente. E alguém já disse que o milagre não foi Jesus ter multiplicado o pão. O milagre foi o adolescente dar o lanche dele. O cara está com Macfish, né?
5 pães e 2 peixinhos. E aí você me dá aqui que nós vamos alimentar a multidão. Esse foi o primeiro milagre. E Jesus, quando tomou aquele pouquinho, deu graças e aconteceu. Aleluia! Um dia eu estava orando e falei, oh Deus, muito obrigado, porque nós estamos acontecendo juntos. Eu falei, que palavreado estranho que eu estou usando com Deus. Nós estamos acontecendo juntos. Eu falei, isso é do Espírito. É a comunicação do Espírito dizendo que eu estou certo, que eu estou no lugar certo, que eu estou fazendo a coisa certa. Estou operando com Deus, estou acontecendo com Deus. É isso, compaixão, mobilização e ação transformadora. Mas as coisas não são fáceis. Diz o texto que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? A casa já estava abarrotada, não tinha nem lugar para alguém passar a porta. A porta tinha sido fechada, gente, multidão e gente lá de fora. Agora você imagina, alguns e 4 diretamente com a maca e o paralítico, Jesus lá dentro e o camarada aqui fora. Como nós vamos fazer? Não dá para entrar. Eles podiam falar, bom, Deus sabe, vamos voltar, Deus sabe, a gente ora à distância. Não podiam fazer? Podiam. Os caras falam, não é possível, nós estamos aqui tão pertinho, nós sabemos que Deus tem alguma coisa para esse camarada, nós vamos fazer alguma coisa. E aí vem a superação. Primeiro, compaixão, mobilização, ação e agora superação. Por quê? Não tinha como entrar. Aí entrou o quê? A criatividade, a inventividade, a ousadia, a persistência. Foram persistentes, nada de voltar para casa. Foram criativos. Não dá para entrar, mas tem uma escada do lado, que a casa na Palestina, o pastor Fernando conhece, outros conhecem também. Daquela época, tinha uma laje, mas de barro, e uma escada lateral. Então eles viram, Jesus está lá dentro. Então o que nós vamos fazer? Vamos subir pela escada lateral, vamos fazer um buraco na laje e vamos descer o cabra. Isso é ou não é muita insistência, criatividade, inventividade e ousadia? Porque ninguém perguntou para o dono se ele queria que furasse o teto. Fala a verdade. Você já imaginou Jesus falando e eles assim, é aqui que ele está, é aqui que ele... Imagina subir com um paralítico em 4 numa rampa. Você imagina se foi fácil ou foi difícil? O texto vai dizer mais à frente que eles tinham muita fé, mas que o paralítico tinha fé, tinha, porque deixasse levar por 4 caras numa escada, o cara era cheio de fé também, entendeu? E eles, imagina a luta, gente, a superação, subiram. E aí acharam onde Jesus estava falando, vamos fazer um buraco aqui. Imagina Jesus no meio do sermão, falando a palavra de Deus, aí começa a cair escombro. Blá, blá, blá. Todo mundo, o que está acontecendo? É o super-homem? Não, o super-homem está aqui. O que é? E o dono da casa? O que é isso? E de repente, já se vê a luz. Imagina, não consigo nem imaginar, Paulo, como que os caras desceram. Por quê? Desceram de ponta cabeça, amarraram nos ombros? Não sei. Então o buraco foi largo para descer a maca e a corda? Não sei. O que eu sei é que quando Deus está na parada, os milagres acontecem. Glória a Deus. E eles fizeram o inusitado, o inesperado, o extraordinário. Por quê? Tinham compaixão, já tinham equipe, estavam mobilizados, estavam fazendo a obra de Deus e agora estavam superando todos os obstáculos. Gente, Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 1, versículo 8, de 1 a 10, dizendo: Gilson, nunca na sua vida você vai ser derrotado. Então eu vou ter medo de quê? Fala a verdade. Que palavra Deus me deu? Estava lá em Santarém, Fernando e Edo, não contei para vocês. Chegou na última reunião, eles falaram assim: se você entende que Deus quer te dar essa ousadia, quer te dar essa bênção, de você viver essa mesma coisa na sua igreja, esse mesmo milagre de Deus, vem aqui orar. Eu saí de onde eu estava correndo, me ajoelhei lá na frente, falei: fala, Senhor, abençoa, Senhor. E veio um homem e falou assim para mim: o Senhor te diz que você é Josué, não tema nem desanime. É a palavra que Deus está me dando há 5 anos. Em vários lugares, por torpedo eu recebo, as pessoas me falaram: você é Josué, não te pasmes nem te espantes, porque eu te ordenei. Deus confirmou mais uma vez: nenhum dia da minha vida vou ser derrotado, só vou ser se eu quiser. Eu não quero, mas Deus já me deu vitória. Então a superação, ela vai acontecer no poder de Deus, porque não sou eu apenas estou ganhando compaixão do Senhor, mobilizando pessoas e agindo, e aí Deus me dá poder de superar as expectativas. E irmãos, superaram, e como, não é? Você já viu em algum outro lugar
alguém subir com um paralítico numa maca, achar o lugar certo, fazer um buraco e descer o cara. O texto diz: desceram bem à frente de Jesus. E o Senhor conhece tudo. E aí vem o último valor. Primeiro, então, compaixão, mobilização, ação, superação, e agora vem convicção, fé, convicção. Jesus olhando o homem, vendo a fé deles, não é a fé do homem, vendo a fé deles, do grupo, da equipe, disse: filho, os teus pecados são perdoados, aleluia. O homem precisava de cura, passou a paralisia, Jesus vai e cura a alma do sujeito. Mas irmãos, quanto tempo nós vamos ver nessa vida? 100 anos? 115? Vamos chutar 115. E a eternidade? Nós temos a mania de achar que uma cura física é mais do que a cura espiritual, mas nós vamos viver eternamente curados, sarados por Deus. Essa é a bênção, esse é o verdadeiro milagre de Deus. E Jesus falou assim, vendo a fé deles, convicção. É interessante que o texto só fala da fé agora, mas a fé foi o gerador, foi a usina que gerou todas essas coisas. Por quê? Antes da compaixão, aquele homem pensou: eu conheço Jesus, e conheço esse homem, e eu sei que Jesus pode curá-lo. A fé, ela é mencionada no final, mas foi o motor, a usina nuclear de tudo. Então Jesus, vendo a fé deles, disse ao homem: filho. E quando ele chama de filho, nós precisamos aprender, Jesus não chama todas as pessoas de filho. Aqueles que creem no seu nome, João 1,12, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, aquele homem também tinha fé salvadora. Quando Jesus olha e o chama de filho, sabe que aquele homem tinha confiança para a salvação. Então, em primeiro lugar, o mais importante: os teus pecados estão perdoados. Estava cheio de religioso ali, escribas e fariseus falam assim: que história é essa? Quem é esse homem? Isso é blasfêmia. Um só pode perdoar pecados, que é Deus. E o texto diz: logo Jesus, percebendo o que havia no coração, na mente deles, disse: o que vocês acham mais fácil? Dizer que os pecados desse paralítico estão perdoados? Ou ordenar para que ele levante, tome seu leite e ande? Para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Eu digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem disse, o texto diz que o homem levantou logo, pôs a maca debaixo do braço, e onde não havia espaço para entrada, agora o pessoal abre alas, glória a Deus, entendeu? Abriram alas para sair o milagre, a provisão, a providência de Deus. Igreja, diga glória a Deus. Não é demais? Não havia entrada para saída, não havia entrada para o homem, agora a saída é aberta, e ele sai feliz para casa. O que isso representa? Aquele homem ganhou salvação, ganhou cura e libertação. Era carregado e agora é dono do seu próprio leito. Imagina a hora que aquele homem chegou em casa com a maca debaixo do braço. O que a família fez? Se curvou diante do Senhor, dizendo: há um só Deus, aleluia. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, usando a nossa vida para evangelizar através ou por meio, orientado pela necessidade das pessoas. E é uma operação 4 por 1, não é um só fazendo, mas vamos montar duplas, trios, quadras, quintos, vamos montar grupos de jovens, senhores, senhoras, porque Deus quer usar. Tem pecador para todo mundo. Tem pecador para todo mundo, gente, e Deus quer fazer isso. O texto termina dizendo que diante disso todos estavam maravilhados e glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluias. Deus quer usar a sua vida para o nome de Jesus, o nome do Pai, ser glorificado, e as pessoas dizerem: nunca vimos coisa assim, estamos maravilhados. Irmãos, voltando àquilo que eu mencionei, aquele rapazinho que tirou sua própria vida, tinha uma família, estava se ligando para uma discípula que era da família, ouviu: olha,
Aquela família, depois do evento, foi à célula e todos aceitaram o Senhor Jesus. Lá no velório, a célula estava lá, todo mundo. Nós estávamos em férias, mas estávamos lá também. Por quê? Eu não estou em férias do ministério, estou em férias das minhas tarefas habituais, mas a minha vida é o ministério. Eu fui chamado para servir, esse é o ministério, e não é eu, sou eu, porque sou pastor profissional. Todos nós, o Novo Testamento deixa claro que você, homem, mulher, jovem, senhor, senhora de qualquer idade, você é ministro autorizado de Deus, você faz parte de um reino de sacerdotes, e você foi chamado para fazer diferença. Então junte forças, junte um grupo, 4 por 1, evangelização a partir da necessidade das pessoas, ore por compaixão, faça mobilização, para ação prática, transformadora, viva a superação, porque Deus vai te dar provas incríveis de fé, e termine glorificando o nome do Senhor com convicção. Fé que salva, cura e liberta, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Eu fico animado com essas coisas, gente. Glória a Deus, glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Eu queria pedir você que quer ver essa experiência para ficar em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Ai, que lindo! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero chamar o pastor Fernando. Ieda, vem aqui, Vasti, vem aqui. Nós vamos estender as nossas mãos e vou convidar a Vasti para orar, pedindo que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Não no de vocês, não, no nosso. Queremos viver isso todo dia. Vamos estender as mãos então para eles. Senhor Deus Todo-Poderoso, que responsabilidade, ó Deus, falar contigo e apresentar esta igreja, homens e mulheres dispostos, que ficaram em pé, ó Deus, mostrando, Deus, uma disposição interna, aleluia, de fazer a tua obra, aleluia, Deus, de corresponder à expectativa que o Senhor tem. Ó Deus, que responsabilidade, Senhor, apresentar esses homens diante do Senhor. Ó Deus, e interceder por este pastor, pela sua esposa, todos os líderes, todos os liderados, todos aqui, Senhor, apresentá-los a Ti. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra, ó Deus, o Teu chamado, esse alerta, ó Deus, é para todos nós. É verdade. O Senhor quer fazer grandes coisas na Tua igreja. Em todo lugar existe a Tua igreja, e aqui existe uma parte dela. Ó Deus, e nós queremos colocá-los nas Tuas mãos e pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja derramando o Teu Espírito Santo sobre os pastores dessa igreja, ó Deus, e todas as pessoas, para que eles possam, ó Deus, vivenciar esta palavra através das células, através do Tadel, dos discipulados, ó Pai, que eles sejam, ó Deus, levados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo a concretizarem a Tua vontade. Ó Deus, o nosso desejo, ó Pai, é fazer o que Te agrada. Ó Deus, nós precisamos que o Teu Espírito Santo esteja mostrando passo a passo tudo o que devemos fazer. Por isso nós colocamos, ó Deus, com humildade diante do Senhor, todos nós, ó Pai, as nossas vidas e o propósito que o Senhor tem para nós. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, assim como aquelas pessoas colocavam, ó Deus, aquelas ramas, ó Deus, para que o Senhor Jesus passasse, o Rei de Jerusalém, o Rei dos Reis passasse. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas, os nossos dons estendidos, para que o Senhor Jesus passe como Rei absoluto. Aleluia. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, que essa igreja tenha essas experiências, conheça ainda mais, e assim como nós aprendemos lá no Novo Testamento, ó Pai, lá em Coríntios, que fala que nós precisamos compreender a plenitude de Jesus Cristo. Nós queremos essa plenitude, Pai, a plenitude do Teu propósito na nossa vida. Faz isso, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, ouve as nossas orações, olha os nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.